Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a escravidão africana. Vocês vão entender de forma bem tranquila que esse assunto vocês podem aplicar no Enem, no concursos vestibulares da vida. Vocês vão ver que não tem nenhum mistério. Já dá uma curtida, se inscreve no canal e vamos direto para. Pessoal, a escravidão africana tem uma relevância muito grande porque cai direto no Enem, nos vestibulares e nos concursos. Porque existem questões como o racismo estrutural que está na sociedade até hoje. Para começar, a gente tem uma falsa noção de passividade dos escravos africanos. Vamos desfazer esse. Inicialmente, os portugueses eles tentaram e escravizaram os indígenas. Com a demanda do tráfico negreiro, os portugueses foram substituindo gradualmente a mão de obra indígena pela africana. O tráfico negreiro fazia parte da rota comercial africana e demandavam as colônias aqui no Brasil demandavam uma grande quantidade de mão de obra que os portugueses já estavam acostumados a fazer há alguns séculos antes nas ilhas do Atlântico. Então, essa troca não foi porque era mais fácil escravizar africanos, não. É porque eles já vinham praticando esse comércio há muito tempo. Então havia uma nessa. Então, para começar, os escravos sendo passivos, isso é um mito. Por quê? Porque tanto é que os senhores de engenho usavam diversas estratégias para tentar manter o escravo africano dentro da fazenda e não fugir, não se revoltar. Por exemplo, agrupar etnia, grupos étnicos diferentes dentro de um mesmo grupo. Ora, se um grupo de africanos pertence a um grupo étnico diferente do outro, eles falam línguas diferentes, têm costumes diferentes. Então, eles não vão conseguir se comunicar. Então, essa tática é para dificultar as alianças. Além disso, os portugueses, senhores de engenho, colocavam dentro de uma mesma grupos étnicos rivais. Muitas vezes não se comunicavam por conta disso. Esses fatores dificultavam fugas e dificultavam entre eles. O fato é que eles sentiam, pertenciam eles tinham uma identidade ligada ao continente africano. Quando eles se encontravam em terras que eram completamente diferentes da África, eles tinham uma dificuldade muito grande para não só se comunicar, como para construir uma identidade. Essa passividade, essa noção de que os africanos aceitavam melhor a escravidão, isso é um erro, tá? Porque os senhores de engenho usavam táticas para dificultar a comunicação e as revoltas. Uma vez aqui no Brasil, os africanos eles eram direcionados para diferentes tipos de trabalho. Inicialmente eles foram para o Nordeste, onde ficava as indústrias de cana-de-açúcar. Posteriormente, esse trabalho vai ser deslocado para o Sudeste com a mineração, com a descoberta do ouro. Mas uma vez no Nordeste ou no Sudeste, existia um tipo de trabalho. Existia o escravo, obviamente, que trabalhava nas lavouras, mas existia também os escravos que faziam trabalhos urbanos e domésticos. Por exemplo, os sapateiros, cuidadores da vestimenta dos senhores, aqueles que faziam os afazeres domésticos, as amas de leite, por exemplo, né, que eram escravos que cuidavam dos filhos dos seus senhores. Então pegava lá o garoto, né, desde pequeno e amamentava, cuidava dele até uma determinada fase da adolescência, ou até mesmo na fase adulta. Então isso demonstra que existe uma complexidade muito grande nessa relação entre senhores e escravos. Um exemplo dessa complexidade é justamente esse tipo de trabalho, onde as amas de leite amamentavam os filhos dos senhores, eles desenvolviam um afeto por essas pessoas e depois descobriam que elas eram propriedade dele, né? Então, esse convívio social aí era bem. A gente tem categorias de pessoas escravizadas, tinha escravos rurais, que trabalhavam nas lavouras, né, no Nordeste, posteriormente nas minas, tinha os trabalhadores urbanos, domésticos, como as mucamas, amas de leite,
e outros que faziam escravos de ganho, faziam trabalhos externos com certa autonomia e possibilidade de acumular dinheiro. O que é escravo de ganho? Eles iam vender alguma coisa na cidade, acumulava dinheiro, e muitos desses escravos conseguiam juntar e comprar sua liberdade, sua alforria. Uma vez fugindo da fazenda, existia uma figura que era responsável pela captura desses cães do mato, que era uma figura controversa, uma vez que ele também era uma pessoa negra, né? Muitos conseguiam a conquista, a alforria era a conquista da liberdade concedida pelo Senhor. E que é uma alforria? Era a liberdade, ou ela era concedida, ou ela era comprada. Normalmente ela era comprada. Se fosse gratuita, era porque era concedida pelo Senhor, mas isso implicava anos e anos de trabalho, né? Não era bem comprada quando eles acumulavam dinheiro. Muito, essa prática de acúmulo de dinheiro foi muito comum no século XIX, principalmente durante o Império Brasileiro. Ali eles faziam trabalhos urbanos, juntavam dinheiro e investiam na alforria, que era a senzala. A senzala era um espaço físico onde se desenvolvia relações de poder entre as pessoas, senhores de engenho, os escravos. Senzala, moradia dos escravos, onde as pessoas escravizadas moravam, ficava dentro da propriedade, dentro da fazenda. Era um local visível para o senhor ficar lá, ficar de olho, né? Qual era a função? Manter o controle e a dominação sobre os escravos, incluindo os de confiança. Ou seja, senzala era um espaço, uma fazenda gigante. Dentro dessas fazendas tinha um local onde os escravos moravam, que era chamada. Então, como é que era a realidade na senzala? Condições de vida. Muitos escravos dormiam acorrentados para evitar fugas, trabalhavam o dia inteiro, sol a sol, alimentação precária. A expectativa por conta disso era de 34 a 40 anos, porque havia um desgaste muito acelerado, né? Enfim, era uma situação bem ruim. Então as pessoas tinham uma expectativa de vida muito. Para concluir, gente, não existe apenas um tipo de escravidão, era um sistema bem complexo. Existiam vários tipos de trabalhos realizados por esses escravos, né? Por essas pessoas escravizadas. Mesmo os escravos de confiança ou de ganho, eles permaneciam sob a dominação do Senhor. Mas isso é muito importante para compreender a diversidade e a crueldade desse sistema escravista. Tanto é que não deu certo. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, compartilha com quem está estudando para o Enem, se inscreva no canal, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.